Todos, eu me chamo Lucas Correia e o meu trabalho é intitulado Uso de sensoriamento remoto para a avaliação da variação sazonal média de parâmetros oceanográficos na região norte do Brasil. Esse trabalho é composto por mim, pelo Lucas Martins, que somos graduandos em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural da Amazônia, e pelo Nelson Gouveia, que é professor adjunto da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para introduzir, a plataforma continental amazônica ela compreende um sistema costeiro oceânico singular, justamente devido ao grande aporte de água da bacia do Amazonas, que vai gerar uma variabilidade altíssima nos parâmetros físicos, químicos e biológicos dessa região. E justamente devido a essa variabilidade, vem a necessidade do foco do monitoramento dos parâmetros para entender toda a variação desses parâmetros no ecossistema. E para esse monitoramento é necessário o uso do sensoriamento remoto, que por definição é a coleta de informações sem entrar em contato com o objeto estudado, que vai facilitar justamente esse monitoramento. E com isso, o objetivo desse trabalho foi descrever a variação média sazonal de 4 parâmetros oceanográficos. O primeiro deles, a variação de clorofila A. O segundo, partículas orgânicas de carbono, radiação fotossinteticamente ativa e temperatura superficial média. Já nos materiais e métodos, a área de estudo ela fica localizada na plataforma continental amazônica, que compreende os estados do Amapá, do Pará e do Maranhão, e que sofre uma grande influência da pluma do Amazonas. Para o delineamento amostral, eu posso citar que a coleta de dados foi feita através da utilização da plataforma Ocean Color Web, e as imagens utilizadas elas foram capturadas pelo sensor MODIS numa resolução de 4 km. Após isso, eles foram aderidos à plataforma Aqua, que também realizou a coleta dos dados dos parâmetros como a variação de clorofila A, partículas orgânicas de carbono, radiação fotossinteticamente ativa e a temperatura superficial média. E a climatologia utilizada nesse trabalho teve uma série temporal de 2003 até 2021. Como resultado do trabalho, eu posso citar primeiramente a clorofila A, que apresentou maior dispersão espacial na primavera e no verão, que são as figuras C e D. Essa maior dispersão ela pode ser relacionada com a corrente norte do Brasil e com o processo de retroflexão. Já no outono e no inverno, houve uma maior influência da corrente norte do Brasil, que diminuiu a dispersão e que é justamente quando ela vai para o noroeste e segue para o Mar do Caribe. E os resultados do carbono orgânico particulado apresentam uma similaridade com os de clorofila A, justamente devido à relação entre a clorofila e o carbono orgânico. Como vocês podem ver, nos itens C e D, que são respectivamente a primavera e o verão, há uma maior dispersão, assim como houve uma maior dispersão da clorofila A. E nos itens A e B, que são outono e inverno respectivamente, essa dispersão diminui. E também nós podemos perceber valores superiores na zona de influência da pluma do Amazonas, justamente influenciado pela descarga de nutrientes, que podem ou não influenciar nisso. E a radiação fotossinteticamente ativa, que pode ser definida pelo espectro de radiação, que fica entre 0,4 e 0,7 micrômetros e que pode ser utilizado na fotossíntese. Houve um grande aumento na primavera e no verão, e também essa variação está intimamente ligada com a movimentação das correntes, principalmente a corrente norte do Brasil e com seu processo de retroflexão. Na figura D, que fica o verão, nós podemos perceber uma região com uma radiação fotossinteticamente ativa menor, justamente pelo encontro das massas d'água e por essa variação sazonal das correntes. Já com os resultados da temperatura superficial do mar, eu posso citar que ela possui uma relação direta com vários fatores, sendo eles o ritmo de precipitação da região, os processos de estratificação ocorrendo naquela região, como por exemplo a termoclina, a influência e a sazonalidade de massas d'água, onde devido à época do ano uma massa de água mais quente ou mais fria vai ter uma predominância maior naquela região, e também a zona de convergência intertropical. E agora partindo para a figura, durante os períodos A e D a temperatura manteve-se menor na zona costeira, com uma variação entre 27 e 28,5 graus. Entretanto, na figura D, nós podemos perceber um aumento levemente na costa, com a temperatura chegando até 30 graus, devido justamente à influência da pluma do Amazonas e também da massa costeira. Para concluir, a região norte do Brasil ela apresenta um complexo sistema de correntes e massas d'água, que vão influenciar diretamente na distribuição da temperatura regional. E também as flutuações das correntes e os ritmos de descargas
eles mostraram uma grande influência e uma grande variação nas concentrações de clorofila A e carbono orgânico particulado. Essas aqui foram as referências utilizadas no nosso trabalho. E eu queria agradecer pelo tempo e a atenção de vocês. Muito obrigado. E aqui embaixo estão os contatos meu e do Lucas Martins para que, se ficaram alguma dúvida no trabalho, elas possam ser esclarecidas posteriormente. Muito obrigado. Olá pessoal, eu me chamo Lucas Garcia Martins e vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado A Variação da Clorofila A em uma região de vórtices anticiclônicos e na região de retroflexão adjacente na costa norte do Brasil. Então vamos começar entendendo um pouco sobre a área de estudo e um pouquinho sobre esses processos oceanográficos. A região norte do Brasil, ela é irrigada pela corrente norte do Brasil. No entanto, devido à dinâmica dos ventos equatoriais, que em algumas épocas do ano se tornam mais intensos, vão estar influenciando nessa região, que é a zona de convergência intertropical, em um processo em que a corrente norte do Brasil, como visto na ilustração esquemática, vai então curvar-se e ela vai então passar por um processo chamado retroflexão. Quando essa corrente passa por esse processo, ela começa então a alimentar a contracorrente norte equatorial. Esse processo também vai estar originando ao longo do ano cerca de 6 a 7 vórtices, que vão estar então se formando e subindo para a região do Caribe. Notamos que vai haver uma diferença, então, nas concentrações de clorofila e nos transportes de massa e carbono por essas correntes, devido à descarga de 3 bacias presentes nessa região, tanto no Maranhão, quanto a bacia amazônica, quanto a bacia do Rio Madeira. E esses valores de clorofila, tanto na região de retroflexão quanto na região de formação dos vórtices, vão auxiliar em modelos de estimativa da velocidade e o comportamento desses processos de circulação oceânica. Dentro desse contexto, então, o objetivo desse trabalho foi comparar a concentração da clorofila A dentro de vórtices e na região de retroflexão da corrente norte do Brasil. Para esse estudo, utilizamos o QGIS, no qual extraímos 447 pontos de coleta de dados, sendo 235 dentro da região dos vórtices e 211 dentro da região de retroflexão. As imagens foram baixadas a partir de sensoriamento remoto. Utilizamos a plataforma BioRaycol, no qual, a partir da função Sample Mapping Tools, extraímos dos rasters das variáveis ambientais a seguir os dados de cada uma dessas variáveis por ponto para montar o nosso banco de dados. A partir daí, então, utilizamos o software RStudio para criar uma matriz de correlação e verificar a interação da clorofila com outras variáveis ambientais. Utilizamos também a análise de componentes principais para verificar como essas variáveis estão se comportando. E a partir da função biplot, aplicamos a análise de agrupamento de cluster. Utilizamos também o software CIDAS, no qual, a partir dele, nós conseguimos fazer uma caracterização da concentração de clorofila A em mapas, no qual foram feitas as médias das estações do ano, pegando uma média sazonal de 2002 a 2021. Separamos em estação do ano nessa região, embora não seja uma região com estações do ano definida, para que pudéssemos ilustrar melhor o comportamento da retroflexão. Aqui temos o resultado da matriz de correlação, no qual observamos que a clorofila apresentou uma forte correlação positiva, principalmente com o ferro. O nitrato, a salinidade apresentou uma relação inversa, porém forte, uma relação direta proporcional com o oxigênio dissolvido na água e uma relação inversa com o pH. Aqui temos o resultado da PCA, no qual observamos as variáveis aqui, observamos que as correntes ficaram próximas, a clorofila ficaram nesse setor do gráfico, no qual essas variáveis tiveram um poder explicativo de 70%. Aqui temos a análise de clusters mostrando como se comportaram os dados de correlação,
tanto na região do vórtex quanto na região da retroflexão, observamos que os agrupamentos, embora se sobreponham, eles mostram perfis distintos. E aplicando a função biplot, podemos observar que na região da retroflexão vamos ter algumas variações dadas principalmente pelo pH, a salinidade, a concentração de calcita e do fosfato, enquanto essas outras variáveis têm uma influência maior na região do vórtex. Aqui temos o resultado dos perfis feitos pelo CIDS. Então, notamos aqui, começando com outono, observamos ainda que o processo de retroflexão ele é constante. No entanto, em algumas épocas do ano, com a intensidade dos ventos equatoriais, a retroflexão é muito mais presente. Então, notamos então que a clorofila começa então a dispersar ao longo das estações do ano. Então, ela aqui está mostrando esse perfil de dispersão, no qual está aqui aumentando o processo de retroflexão. Então, o outono, a primavera, notamos como a clorofila tem ficado mais dispersa. Aqui já observamos a curvatura do processo de retroflexão. E aqui, quando a retroflexão, então, perde força, temos a clorofila se concentrando muito mais próxima à zona costeira, devido à corrente norte do Brasil subindo para o Caribe. Podemos concluir que, quando comparados os dados de clorofila, a região da formação dos vórtices apresentou maiores concentrações e uma água mais básica, enquanto a região da retroflexão, a água mostrou menor concentração e pH mais baixo. No entanto, são necessários maiores estudos acerca do transporte de massa nessas duas regiões. Muito obrigado pela atenção. Olá a todos, eu me chamo Lucas Garcia Martins e vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Uso de hábitat e modelos de distribuição do golfinho nariz de garrafa Turceps truncatus na costa norte do Brasil. Comecemos entendendo um pouquinho sobre a ecologia de populações, que é uma área dentro da biologia que é voltada a estudar populações de organismos de uma mesma espécie. E quando falamos num contexto de cetáceos, os estudos se atêm muito mais a espécies com hábitos costeiros. No entanto, eles apresentam uma alta plasticidade comportamental e uma grande área de uso de hábitat, tanto as populações costeiras quanto populações oceânicas. Então, mundialmente ainda são escassos os estudos acerca da forma que esses animais utilizam o hábitat, tanto costeira quanto oceanicamente. E as técnicas que são mais utilizadas para que esteja sendo entendido essa forma de uso de hábitat é uma correlação entre a modelagem ecológica, a ecologia comportamental e a geoestatística. No nosso trabalho, trabalhamos com o golfinho nariz de garrafa e como esse animal está usando um ambiente que é tão heterogêneo. Portanto, esse objetivo foi então analisar o uso do hábitat a partir da ecologia comportamental e ecologia espacial do Turceps truncatus na plataforma continental amazônica. Para o desenvolvimento desse trabalho, trabalhamos com os avistamentos dos animais, filmagens em vídeos, todos adquiridos da plataforma online Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos, o CIMAM, e de estudos embarcados desempenhados pelo Laboratório de Pesca e Biodiversidade Aquática. Aqui temos o mapa da área de estudo mostrando os avistamentos coletados para a espécie na nossa área. Utilizando o software QGIS, processamos 153 pontos de avistamentos, gerando modelos de distribuição que corresponderam aos modelos espaciais, com o mapa de kernel e o mapa de buffers, um mapa temático para verificar os tamanhos dos grupos de animais avistados ao longo da área. Utilizamos também o RStudio, aplicando as funções F, G e K, para verificar se existe algum padrão de agregação ou se são aleatórios no espaço. Utilizamos também o software para fazer um modelo de nicho. E criamos um etograma aplicando as metodologias ad libitum, animal focal e animal scan. Além disso, aplicamos a análise de cluster para verificar se existe uma relação entre o tipo de fundo e as estações do ano com a abundância desses animais. Nesse primeiro gráfico, vemos uma relação do número de golfinhos por avistamento e os intervalos de classe. Então, notamos que, em maioria, os golfinhos eram avistados em grupos de 1 a 5 indivíduos, seguidos por 6 a 10, 11 a 20 e poucos grupos vistos de 50 a 60 indivíduos.
A maioria dos avistamentos foi durante o período da seca. Levamos em conta a transição devido à dinâmica hidrológica existente na nossa região. Aqui temos o mapa temático mostrando o tamanho dos grupos de acordo com uma escala logarítmica. Aqui na legenda vemos os intervalos de classe para os tamanhos de grupos, mostrando que o comportamento espacial dessa espécie foi bastante variável ao longo de todas as áreas de avistagens. Aqui temos o resultado das análises de modelos espaciais, as funções de f, g e k. Então, o que essas funções mostram é o seguinte: quando essas curvas tendem a ficar mais no meio do gráfico, no entanto, tendendo e oscilando para essa porção, isso mostra que a espécie ela vai possuir uma distribuição aleatória, ou seja, ao longo do espaço ela não possui um padrão de distribuição. No entanto, algumas áreas vão ter agregações. Aqui temos o resultado da análise de kernel, sendo um modelo espacial mostrando que a maior quantidade de avistamentos é concentrada nessa região que, coincidentemente, fica sobre o Recife do Amazonas. Aqui temos o modelo de buffer, cujos buffers foram calculados seus raios a partir de uma média da literatura da área de vida para a espécie em populações costeiras e estuarinas. Então ele também corrobora com a análise de kernel, mostrando que essa é a área de maior densidade, ou seja, a área onde eles têm o maior uso de hábitat. Aqui é o resultado do modelo de nicho ecológico, mostrando que toda aquela área onde eles estão distribuídos apresenta uma alta adequabilidade ambiental para a espécie, sendo essa região também a que corresponde à área de maior quantidade de avistamentos, o que corrobora também com os modelos espaciais. Aqui temos os gráficos com análise de cluster, então aqui temos os clusters com o tipo de substrato, então notamos que eles estão se sobrepondo. Nós observamos vários grupos abundantes sobre o talude rochoso, então na região da quebra da plataforma continental, seguido por agrupamentos dentro da área de lama e areia, a região de rodólitos, briólitos e carbonatos, que está se sobrepondo também à região de Recife rodólitos. Aqui nesse outro gráfico já vemos que os clusters estão se sobrepondo, mas ao período da seca ele é maior. Então a seca é um período onde tem maior probabilidade de avistagem de golfinhos. Aqui temos o etograma criado, no qual foram descritas 4 classes de comportamentos: comportamentos aero-hidrodinâmicos, comportamentos de natação e comportamentos de alimentação. Então, esses gráficos mostram os tipos de comportamento e as quantidades de vezes que podemos observar. Nessa região, podemos observar comportamentos únicos para a espécie, na forma que eles estão interagindo com as embarcações de pesca, no qual foram feitas as coletas. Podemos concluir então nesse trabalho que os golfinhos mostram maior abundância em algumas áreas, apresentam uma ampla distribuição ao longo da plataforma continental amazônica e possuem uma altíssima plasticidade comportamental e uma adaptação a interações com a pesca. Muito obrigado pela atenção. Olá, me chamo Lucas Silva Pereira e vou falar do resumo da esfoliação severa no manguezal de Guaratiba, análise a partir do monitoramento de serapilheira. O manguezal possui diversas funcionalidades, dentre elas, manutenção da diversidade biológica, proteção de linha de costa, abrigo e reprodução de diversas espécies e produção de detritos a partir da queda de serapilheira. A produção de serapilheira é influenciada por diversos fatores, dentre eles, o estado sazonal da floresta, salinidade da água intersticial, composição da flora, climatologia local e eventos ecológicos como esfoliação severa ocasionada por herbivoria de insetos. A área de estudo é localizada na Reserva Estadual de Guaratiba, na porção leste da Baía de Sepetiba, composta por duas feições, floresta de mangue-paraenses e persalinas. Na área de estudo estão dispostas 3 transversais de coleta, onde em cada uma delas são encontradas 3 estações de coleta representantes dos tipos fisiográficos, fronte, bacia e transição, onde em cada uma delas são localizadas 6 cestas coletoras, onde todo o material proveniente da serapilheira é capturado.
As coletas elas são feitas de formas mensais pelo laboratório Núcleo de Estudo em Manguezais da UERJ, onde todo o material da serapilheira é coletado, armazenado e identificado em sacos plásticos, levado ao laboratório para triagem, secagem e pesagem para obtenção da biomassa seca. A partir dos resultados, foi possível definir 4 estágios relacionados ao processo de herbivoria no manguezal de Guaratiba. São eles: início da praga, aumento acentuado da herbivoria, ápice da esfoliação severa, processo de recuperação da espécie afetada e regeneração da espécie afetada. O estágio 1 é caracterizado pela redução da produção de folhas da espécie afetada pelos herbívoros, com ocorrência de efeitos diretos da praga como aumento ou redução de produção de folhas das demais espécies da floresta, ou demais compartimentos da serapilheira como galhos e ramos. No estágio 2 é atendido o máximo de perda de folhas da espécie afetada, com possível mortalidade dos indivíduos. As perdas podem variar de 43% a 86% da produção anual, dependendo do tipo fisiográfico. E florestas monoespecíficas ou de maior dominância da espécie, preferivelmente herbivorada, sendo mais vulneráveis. No terceiro estágio, ocorre outros efeitos indiretos da praga, como facilitação de processos de sucessão, competição de espécies. As espécies que tiveram aumento da produção de folhas podem manter níveis elevados após a recuperação da espécie afetada, e espécies também podem diminuir sua presença em determinadas zonas da floresta devido à competição com as demais. A queda de galhos e ramos tende a se restabelecer aos valores registrados antes do estágio 2. O estágio 4 é caracterizado quando a produção de folhas da espécie afetada atinge o patamar de produção compatível ao observado antes do início da praga, refletindo a regeneração da espécie. O presente estudo se torna relevante por relatar os diversos estágios que compõem um ciclo de praga de insetos em manguezais, o que é pouco relatado na literatura. Meu nome é Maria Eduarda Martins Pereira e eu faço parte do Laboratório de Ecologia Marinha e Química do Departamento de Ecologia da UERJ. Eu sou orientada pela professora Beatriz Grosso Fleury e co-orientada pela doutora Yolanda Ferreira Vansato. E eu vou apresentar o meu trabalho de PIBIT, que tem como título Impacto Ambiental na Produção de Defesas Químicas da Esponja Desmapsama ancorata. Alguns organismos marinhos, como as esponjas, produzem substâncias químicas como defesa contra a epibiose, que é a colonização sobre organismos vivos. E essas defesas são fontes de substâncias anti-incrustantes. A bioincrustação é um acúmulo de espécies marinhas fixadas em superfícies artificiais submersas, como no caso da imagem, que a gente tem um navio, que o casco dele está completamente tomado por essas espécies. E a bioincrustação ela gera algumas consequências, tanto ecológicas, como a facilitação da bioinvasão, como consequências nas indústrias marinhas. Por exemplo, no caso da imagem, o navio acaba ficando mais pesado, gastando mais combustível e emitindo mais gases poluentes para a atmosfera. Além disso, os impactos humanos nos ecossistemas marinhos também são capazes de modificar a produção de metabólitos secundários. E com isso, a gente aplica o IRIA, que é o Índice Relativo de Impacto Ambiental, criado por Cri de Oliveira em 2007. E esse índice foi criado para ajudar a detectar os efeitos dos impactos nos ecossistemas marinhos. Então, torna possível o estudo e a análise dessas mudanças nos metabólitos. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência anti-incrustante de extratos hexânicos da esponja Desmapsama ancorata em 4 locais de diferentes níveis de impacto da Baía de Ilha Grande contra a fixação de bichos do mexilhão perna-perna. E a hipótese é de que os níveis de impactos ambientais vão interferir na eficiência anti-incrustante dos metabólitos secundários produzidos pela esponja. Então, os extratos hexânicos eles foram produzidos a partir de indivíduos da esponja coletadas em 4 locais de diferentes IRIA na Baía de Ilha Grande, que são Tanguazinho, Praia da Bica, Vila Velha e Conceição, organizados de forma crescente de impacto. Então, Tanguazinho o menos impactado, de menor índice, e Conceição o mais impactado. Então, a esponja ela foi coletada nesses 4 locais, depois levada ao laboratório, onde ela passou por alguns processos de extração química. Primeiramente, a esponja ela foi colocada num tubo Erlenmeyer com solvente hexano e colocada no ultrassom para ajudar no isolamento das substâncias lipofílicas. Depois, essa solução foi filtrada
e o filtrado foi colocado no aparelho de rota a vapor, que evapora o solvente, sobrando ali só o extrato. E esse extrato foi utilizado no bioensaio com mexilhão. Dessa forma, cada local foi coletada uma esponja e dessa esponja tem um extrato. Então, é um extrato para cada local. O bioensaio de mexilhões perna a perna foi feito com os extratos e os mexilhões eles foram coletados na Praia Vermelha, na Urca, no Rio de Janeiro. Então, em uma placa de Petri, a gente colocou um papel filtro e esse papel filtro estava embebido com os extratos brutos. Né? Cada extrato bruto teve lá 10 réplicas na placa de Petri. Além dos extratos brutos dos tratamentos, tem também um controle negativo em que o papel filtro estava embebido somente com solvente. Bom, além disso, foram colocados 3 mexilhões em cada placa de Petri. Foram utilizados os mexilhões juvenis, então eram aqueles entre 2 a 3 centímetros e que são aqueles com maior atividade, né? Então por isso eles foram escolhidos. Então aqui na imagem dá para ver os mexilhões já tateando para reconhecer o local em que eles estão. Depois disso, os mexilhões eles foram deixados por aproximadamente 12 horas em exposição aos tratamentos no escuro, que é as condições em que ele tem maior produção de bisso. Por fim, a análise estatística utilizada foi a nova One-Way com pós-hoc Dunnett no programa SPSS. Como é possível ver no gráfico, Conceição, Vila Velha e Praia da Bica são os locais com menor produção de biços, respectivamente 4, 2 e 2. E também são os locais mais impactados. Já Tanguazinho teve uma alta fixação de biços, foram 31 biços, e é o local menos impactado. Quando a gente foi fazer as análises estatísticas e comparou com o controle negativo, Conceição, Vila Velha e Praia da Bica tiveram valores significativos. Então, foram aqueles com um valor de P menor que 0,05. São esses com asterisco. Aqui na imagem dá para ver os biços produzidos por esse mexilhão aqui, que no caso foram fixados na placa de Petri. Eles poderiam se fixar tanto na placa de Petri quanto em outro mexilhão, quanto no papel filtro com tratamento. Nesse caso aqui foi na placa de Petri. Então as esponjas elas são consideradas um dos maiores produtores de produtos naturais marinhos, mas essa produção varia de acordo com condições do ambiente e as condições biológicas do próprio organismo. De forma geral, no trabalho, as esponjas dos locais mais impactados, elas conseguiram inibir a produção de biços dos mexilhões, porque possivelmente as esponjas dos locais mais impactados, elas foram capazes de sintetizar maior quantidade de defesa química. E isso entra de acordo com a hipótese de balanço carbono-nutriente, que prediz que o excesso de nutrientes no ambiente, principalmente nitrogênio e carbono, vai ser realocado para a produção de defesas químicas. Dessa forma, podemos indicar o uso de produtos naturais da Desmapsama como uma boa ferramenta na interpretação de distúrbios ambientais. Aqui está o meu contato e eu agradeço aos membros do LEMARC que me ajudaram no projeto, também aos financiamentos da FAPERJ, Pensar Rio, a própria UERJ e a Bolsa PIBIT. Obrigada. Saudações a todos. Meu nome é Matheus Moranovelli, sou aluno de Medicina da Universidade Federal de Viçosa, a UFV, e hoje eu vou falar sobre o gênero Millepora do Brasil, com foco na importância médica. A minha equipe é formada por eu, que apresento a palestra de hoje, e os demais autores do trabalho, a doutora Andréa Patrícia Gomes, da UFV, a pós-graduanda em Biologia Marinha Júlia Bontempo, da Faculdade Maria Tereza, e o doutor Renato Neves Feio, da UFV, e o doutor Rodrigo Siqueira Batista, da UFV e da Faculdade de Dinâmica do Vale do Piranga. A presente comunicação foi elaborada pelo Grupo TETS, como parte do projeto Acidente Causado por Animais Marinhos do Brasil, um estudo dos aspectos biológicos, clínicos, ecoepidemiológicos e profiláticos. Então, o que são os corais de fogo? Coral de fogo é o nome dado aos quinidários pertencentes ao gênero Millepora. Esses animais são encontrados em águas rasas dos mares de regiões tropicais e subtropicais ao redor do globo, incluindo no litoral brasileiro, e são os segundos organismos formadores de recifes mais comuns do mundo. E, devido a isso, os acidentes envolvendo esses animais não são incomuns, o que torna o estudo desse tema bem interessante. O objetivo dessa comunicação é apresentar as principais espécies de corais de fogo que ocorrem no Brasil e destacar as consequências clínicas do contato dos humanos com esses animais. Para isso, a gente fez uma revisão de literatura utilizando a plataforma PubMed. Realizamos então a busca combinando os descritores Skin, Coral Reef e Millepora,
da forma mostrada aí no slide, e tivemos como resultado 51 citações. Dessas, eu selecionei 5 que julguei mais adequadas com o propósito desse trabalho. Os corais de fogo são frequentemente encontrados por mergulhadores dos mares de regiões tropicais e subtropicais, normalmente em águas rasas, mas podem chegar a profundidade de até 40 metros. Geralmente, eles possuem 7 a 10 centímetros de altura e uma coloração que varia do marrom esverdeado até o amarelo ou esbranquiçado, a depender da espécie e dos fatores ambientais do local em que se encontra. Embaixo da imagem sempre vai ter a legenda caso queiram saber de onde que vieram as fotos que eu utilizei. Essa foto é da espécie do coral de fogo da espécie Millepora alcicornis. Os corais de fogo eles são organizados em colônias com numerosos indivíduos, apresentando uma morfologia complexa, ramificada e de extrema importância para o ecossistema do recife ao qual estão ancorados, servindo de abrigo protetor para mais de 40 espécies de peixes tropicais diferentes. Assim como os outros hidrozoários, os corais de fogo eles são animais carnívoros e que se alimentam utilizando o pólipo interno retrátil. Aí na imagem temos o coral de fogo da espécie Millepora nítida. Os corais de fogo eles estão amplamente distribuídos em todo o mundo, sendo encontrados no Mar do Caribe, nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico, podendo ser encontrado em quase todo o litoral brasileiro, desde o Amapá até a Santa Catarina. Aqui nós temos uma distribuição geográfica mais precisa desses animais no litoral brasileiro, baseado nas 3 espécies mais comuns, Millepora nítida, Millepora alcicornis e Millepora brasiliensis. A nítida e a brasiliensis, elas têm uma distribuição mais uniforme em todo o litoral brasileiro. Já a alcicornis, ela é encontrada no litoral norte e nordeste, acima do Rio Grande do Norte e no Caribe. A presença dos pescadores, mergulhadores e banhistas nas áreas mais habitadas pelos corais de fogo, principalmente no verão, que tem um maior fluxo de pessoa, pode levar a acidentes. Ao entrar no mar, as vítimas desatentas acabam pisando ou encostando outra parte do corpo do animal, e o contato direto entre a pele da vítima com a superfície corporal do animal libera imediatamente inúmeros filamentos microscópicos farpados que estão contidos nos nematocistos, inoculando a substância urticante na vítima. Os nematocistos elas são organelas dos quinidócitos que, por sua vez, são células especializadas que os selenterados possuem para defesa ou para capturar sua presa. Eles que vão liberar várias substâncias como estaminas, citotoxinas e outras que vão causar os sinais e sintomas que aparecerão nas vítimas. Normalmente, os sintomas do contato com os animais se limitam a manifestações locais na pele do indivíduo acidentado, como dor em queimação, prurido, eritema local, uma hipersensibilidade tátil no local, bolhas e urticárias. A intensidade da dor e a reação subsequente varia de acordo com a área de superfície de pele acometida e com a sensibilidade local em que teve contato direto com o animal, além da quantidade de nematocistos que foram ativados. Os sintomas geralmente duram entre 1 a 2 semanas e variam de indivíduo para indivíduo baseado na reação do corpo às substâncias do animal. Em casos mais graves, podem ocorrer sintomas neurológicos consideráveis, como paralisia muscular do membro acometido, além de febre e dermonecrose. O tratamento, na grande maioria dos casos, os acidentes são leves e são autolimitados. Em caso de acidente, os cuidados devem ser iniciados no local de ocorrência. Aconselha-se então a lavagem da lesão com água do mar gelada ou com vinagre doméstico, que é o ácido acético diluído. Em alguns casos em que a dor é considerável, pode fazer uso de analgésicos ou anti-inflamatórios orais. Já em casos mais graves, a vítima deve ser imediatamente encaminhada ao hospital para que o tratamento seja feito com profissionais de saúde adequados. Então, de considerações finais, os corais de fogo eles são animais extremamente importantes para o ambiente marinho por servirem de abrigo protetor para dezenas de espécies de peixe, além de serem uma barreira natural contra as ondas, protegendo o interior dos recifes em que eles estão ancorados. A gente tem que ter em mente que o ser humano que é responsável pelos acidentes envolvendo esses animais ao entrar em contato desprotegido com a superfície desses indivíduos. Então, para finalizar, eu espero que tenha ficado claro que entender o quadro clínico esperado nesses acidentes e a forma que se deve proceder quando esses ocorrem é de inegável importância para o melhor tratamento e para o acompanhamento dos acidentados. Aqui estão as referências, caso queiram tirar um print e ler mais sobre isso depois. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem que a educação ela não muda o mundo, ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Espero que tenham aproveitado o trabalho de hoje. Muito obrigado.
Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada pela presença. Eu me chamo Paloma Richter e eu vou apresentar hoje o trabalho para vocês que foi intitulado como Os efeitos sobre o desenvolvimento larval de mexilhão perna-perna em adsorção de metais em contato com diferentes microplásticos. Mas para começar, então, o que são os microplásticos, né? Microplásticos primários nós utilizamos nesse projeto, ou MPs, né? São partículas com tamanho de até 5 milímetros e a gente sabe também da problemática que anda sendo no nosso planeta a produção significante de plástico. Então, tem uma importância ecológica também. E, além de tudo isso, o microplástico pode conter aditivos, né? Mas o importante para a gente, principalmente nesse projeto, é que eles absorvem metais. Então, por que a gente utilizou também o mexilhão perna-perna? Por que essa espécie, né? Então, primeiramente, porque são organismos filtradores, né? Eles bioacumulam. Então, eles são muito sensíveis para os nossos experimentos de toxicidade, além de ter um fácil cultivo dentro de laboratório, ser comestível e também muito utilizado pelos pescadores, tem também uma importância ecológica. Então, por que a gente utilizou os metais cobre e zinco também, né? A gente também sabe da importância que anda sendo os estudos de descarte de resíduos industriais, sendo a principal fonte de contaminação entre esses metais pesados, né, por conta de metalúrgicas, tintas anti-incrustantes, tem um alto poder de toxicidade, então é por esses motivos que a gente também escolheu usar esses dois tipos de metais. Então, o objetivo principal do nosso trabalho é avaliar realmente essa toxicidade resultante entre a combinação do microplástico em suspensão com os dois tipos de metais, o cobre e o zinco, no desenvolvimento larval dos mexilhões, né, perna a perna. Então, para ficar um pouquinho mais didático a gente entender, eu separei em duas fases, a fase A e a fase B. Dentro da fase A, nós colocamos no nosso experimento as soluções estoque de cobre e zinco, que foram preparadas numa concentração 10 vezes menor que o limite estabelecido pela legislação da CONAMA 357 de 2005, para água salina de classe 1, né? Sendo, primeiramente, então, 0,005 mg por litro de cobre e 0,009 mg por litro de zinco, né? Além de tudo isso, foram utilizados 4 tipos de microplástico nos nossos experimentos. O polipropileno com os aditivos, que a gente vai chamar a partir de agora de PPC e PPS, o polietileno, o PE, e o polietileno, que a gente vai chamar de PS. Então, ainda na nossa fase A do experimento, a gente testou também os metais e o microplástico isolado. Também testamos somente a solução de cobre e somente a solução de zinco, mas também o microplástico combinado com os dois. Na nossa fase B, nós apenas testamos o microplástico que ficou imerso numa solução de 100 mg por litro no período de 10 dias de cobre e zinco, para realmente ali a gente verificar se esses metais seriam ou não absorvidos ao microplástico e depois liberados aí nos oceanos e no meio ambiente. Então, resumidamente, todos os nossos testes foram resultantes analisados pelo teste de Mann-Whitney, né? O teste avaliou o desenvolvimento das larvas de mexilhão de perna-perna, e nós utilizamos o equipamento chamado espectrometria de absorção atômica com chama para fazer os testes químicos, né? E aqui a gente tem uma imagem bem legal para se comparar das larvas normais de perna-perna e das larvas anormais de perna-perna. Falando um pouquinho do nosso teste de toxicidade bem sucintamente, nós extraímos os gametas por um método chamado choque térmico, né? E essas 400 larvas em cada tubo foram colocadas em separação dos diferentes tipos de tratamento e sempre por 4 réplicas. Então, vamos para os nossos resultados. Nossos resultados, em geral, os compostos onde o microplástico ou metal isolado não causaram toxicidade, que a gente pode ver comparado ao nosso controle, que realmente não causaram. Houve sim uma diferença significativa pequena, mas houve entre o controle e o microplástico de polietileno e polipropileno somente associado ao zinco, né? Mas já quando a gente compara a solução de cobre e zinco em suspensão microplástico, foram sim considerados tóxicos e havendo aí um efeito sinergético comparado com o nosso controle. Então, esse é o gráfico completo das partes da nossa fase A. Na nossa fase B, podemos perceber que em todos os tratamentos onde o microplástico esteve naquele contato que eu falei de 100 mg por litro do cobre e do zinco, houve sim uma toxicidade, né? Então, a gente pode falar que esses metais que foram absorvidos sob o microplástico podem ser sim redisponibilizados para a água quando eles estão ali em suspensão, causando efeitos deletérios às larvas de perna-perna.
Então, com isso, nós podemos dizer que os metais cobre e zinco misturados ao microplástico, em suspensão microplástico, também causam efeitos tóxicos às larvas de mexilhão em concentração muito abaixo do estabelecido pela legislação da CONAMA, o que é muito preocupante, né? E também podemos dizer com isso que o microplástico consegue sim absorver metais e depois liberar eles no ambiente. O que isso pode causar, né, para todas as nossas espécies? Causando sim as nossas toxicidades nos embriões perna-perna. Então, foi isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no evento. Aqui está meu e-mail de contato e obrigada pela atenção. Olá, espero que estejam bem. O trabalho a ser apresentado intitula-se Avaliação da toxicidade do glitter branco e a sua mistura com o detergente LSA sob o desenvolvimento embriolarval do Echinometra lucunter, de autoria minha, Pedro Paixão, e de coautoria da Letícia França Albanite, de Denis Moledo de Souza Bessa e Caio César Ribeiro. A poluição marinha vem sendo foco de diversos estudos, envolvendo não só poluentes sólidos, como vidros, madeiras e microplásticos, como também outras substâncias, como metais pesados, protetores solares e surfactantes. Os surfactantes são compostos ativos de diversos produtos de limpeza e estão imersos no nosso cotidiano, sendo amplamente utilizados e despejados no esgoto, seguindo com os efluentes domésticos e industriais. O linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, o LSA, é um surfactante aniônico utilizado na produção de diversos produtos de limpeza, como detergentes lava-louça, por conta de sua alta capacidade tensoativa e o seu baixo custo de produção. Contudo, outros poluentes emergentes têm chamado a atenção da comunidade científica. É o caso do glitter. O glitter é um microplástico achatado e cintilante, e geralmente de origem primária, comumente utilizado em diversos produtos, como em vestimentas, calçados, materiais de escritório, escolares, artesanatos, mas principalmente em cosméticos, como esmaltes e maquiagens. Após a utilização desses glitters, não é incomum a utilização de produtos de limpeza para sua remoção. E é aí que tanto o detergente quanto esse microplástico cintilante se encontram e seguem juntos com os efluentes, podendo chegar até mesmo ao mar. Sabendo ainda que os poluentes eles não agem de forma isolada, o objetivo desse trabalho foi avaliar e comparar a toxicidade do glitter branco quando isolado ou em mistura com o LSA sobre a fase embriolarval do ouriço do mar, o Echinometra lucunter. Foi sintetizada uma solução estoque do glitter branco em água do mar a 35 de salinidade, atingindo a concentração de 500 mg por litro desse glitter, sendo posteriormente diluída nas concentrações teste de 50, 100, 200, 300 e 500 mg por litro. Já para a mistura do glitter branco com o LSA, foram utilizadas nas 3 primeiras concentrações as mesmas quantidades desses contaminantes, sendo 0,01, 0,1, 1, e para a 4ª concentração foi utilizada 100 mg do glitter branco e apenas 10 mg do LSA. Ambos os testes, tanto o isolado quanto da mistura, contaram com controle somente com água do mar, sem o contaminante. Conforme a NBR 15.350, foram utilizadas 4 réplicas para cada concentração de ambos os testes. Após o estímulo osmótico do ouriço do mar, foram coletados os gametas e promovida a fecundação in vitro. Com os ovos já formados, foram adicionados a cada um, 500 ovos, seja 500 ovos em cada frasco do teste. O ensaio durou 36 horas e, após o fechamento, foram contabilizadas as 100 primeiras larvas com relação ao seu desenvolvimento embriolarval normal. Observamos então que a concentração que causa o efeito de deformidade na larva no tempo do nosso teste, a nossa CS50, 36 horas, foi de 2.656,35 mg por litro para o glitter branco, indicando que é necessário uma alta quantidade desse contaminante para causar um efeito
nessas larvas, indicando que ele é pouco tóxico. Contudo, quando a gente olha a mistura, a gente percebe que a CS50 ela foi absurdamente mais baixa, com 0,8535 miligramas por litro, indicando que essa mistura ela é exponencialmente tóxica. Ela é muito tóxica para o Echinometra lucunter, necessitando pouquíssimo dessa mistura para fazer com que o efeito seja observado. Concluímos então que o glitter branco, isoladamente, ele foi pouco tóxico, havendo efeito sinergético nas misturas, o que causou uma maior toxicidade. Sendo assim, são necessários mais estudos acerca da toxicidade do glitter, assim como os efeitos sobre a biota, quando em mistura com alguns outros contaminantes, além desse LSA. Existem alternativas para o glitter, por exemplo, sais coloridos, ou até mesmo glitters de celulose, biodegradáveis. Contudo, não é uma saída viável, pois há estudos dizendo que glitters alternativos são até mesmo mais tóxicos do que os glitters convencionais. Sendo assim, essas são as minhas referências. E deixo aqui a minha gratidão pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês. Tem aqui o meu e-mail para contato, pedro.paixão@unesp.br, e agradeço também ao meu laboratório, NEPEA, e ao meu campus, a Unesp BCLP. Obrigado. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, dependendo do horário da transmissão. Eu me chamo Juan Rodrigo e sou mestrando do programa de pós-graduação em Oceanografia da UFPA, com a ajuda da Lorena Miranda e sob a orientação do professor Dr. Mamael Robrini. Venho apresentar esse trabalho intitulado Análise Multitemporal da Linha de Costa da Estação Ecológica Maracá-Jipioca, na costa atlântica do estado do Amapá, entre os anos de 1995 e 2021. Essa área de estudo está localizada na zona costeira oceânica do estado do Amapá, também chamada de zona costeira atlântica. A zona costeira do estado do Amapá pode ser dividida em duas partes, ou a zona costeira oceânica, onde está localizada a área de estudo, ou zona costeira estuarina, que fica mais na região da foz do rio Amazonas, certo? A Estação Ecológica Maracá-Jipioca é uma unidade de conservação que foi criada em 1981 e está sob a gestão do ICMBio. Essa área abarca mais ou menos 75 mil quilômetros quadrados. O clima da região é o equatorial quente e úmido, com temperaturas médias entre 26 e 27 graus Celsius. A precipitação pluviométrica varia entre 2.750 a 3.500 milímetros por ano. E essa região ela apresenta duas estações no que tange falar da precipitação. Pode ser uma estação seca, que vai de setembro a novembro, ou a estação chuvosa, que vai de fevereiro a maio. É uma área submetida a hipermarés semidiurnas, com uma média de amplitude de 9 metros, podendo atingir até 12 metros no Canal do Inferno, que é este canal que está sendo evidenciado nessa imagem. Essa imagem aí é bem na divisão, na ilha de Maracá, dividindo Maracá Norte e Maracá Sul, que já já a gente vai conseguir visualizar melhor essa divisão e visualizar melhor o Canal do Inferno. Os objetivos do trabalho, de maneira geral, é analisar a variação multitemporal da linha de costa na Estação Ecológica Maracá-Jipioca, na zona costeira oceânica do estado do Amapá, entre os anos de 1995 e 2021. E os objetivos específicos são identificar as áreas em erosão e acreção, quantificar as áreas em erosão e acreção em metros quadrados e avaliar as taxas de erosão e acreção da linha de costa em metros quadrados por ano. A metodologia de pesquisa envolveu as leituras bibliográficas para compreender os conceitos que norteiam todo esse trabalho e os procedimentos laboratoriais que vão desde a aquisição das imagens de satélite de maneira gratuita no site da USGS, até todo o tratamento dela em software de geoprocessamento, para, após o tratamento das imagens, fazer a vetorização da linha de costa
identificando ali a linha de contato entre a vegetação permanente e o oceano, e após a criação desses vetores da linha de costa, sobrepor esses vetores na imagem mais recente para que possamos fazer uma análise comparativa desses vetores e assim confeccionar um mapa temático para que o leitor possa visualizar essa variação da posição da linha de costa, essa variação e da dinâmica e conseguir entender a dinâmica predominante. Sendo assim, os resultados do geoprocessamento mostraram que houve um amplo predomínio da erosão na área de estudo. Essa erosão ela foi ao longo desses 26 anos, entre as duas imagens utilizadas no trabalho, uma de 1995 e a outra de 2021, essa erosão foi de 80 mil metros quadrados, contra somente aí cerca de 1.300 metros quadrados de acreção. Sendo assim, a gente teve aí mais ou menos uma taxa de acreção de 50 metros quadrados por ano, enquanto a erosão foi de 3.000 metros quadrados por ano. E aqui no mapa a gente consegue visualizar. Essas áreas em preto são todas áreas que foram erodidas ao longo desses 26 anos, enquanto que essas áreas em azul, mais voltadas aqui para a região do Canal do Varador, são as poucas áreas em que ocorreram acreção ao longo desses 26 anos. A linha vermelha é a linha de 2021 e a linha azul é a linha de costa de 1995. Então a gente consegue visualizar bem aqui o tamanho e relevância do processo de erosão que está acontecendo nessa área. E aí a gente busca mensurar quais são as possíveis causas do processo de erosão tão predominante e tão intenso nessa área de estudo. E aí as possíveis causas que nós podemos elencar é a posição geográfica da estação ecológica Maracajá-Pioca, que está numa posição bem frontal às ondas. Então as ondas elas incidem de maneira perpendicular à posição da linha de costa. Assim como o regime de marés, como foi falado, são hipermarés semidiurnas que podem atingir até 12 metros de amplitude, e a força das correntes também tem grande impacto aí no transporte de sedimentos, na retirada de sedimentos dessa área de estudo. Como a gente pode ver, a ilha de Jipioca, que é essa pretinha, já sumiu, resultado do processo intenso de erosão na área de estudo. Essas são algumas referências e muito obrigado a todos pela atenção.